Karina, eu queria começar agora o nosso bate-papo para valer, aproveitando um pouco de uma experiência que você tem, que eu acho que é única, porque nós estamos olhando o Brasil, mas estamos olhando o Brasil com o conhecimento de Brasil de brasileiros, né? Porque nós somos brasileiros, nunca nos desligamos do nosso país, da nossa cultura, do que está acontecendo, mas nós estamos de fora, estamos vivendo as experiências de fora. E muitas vezes as pessoas que estão no Brasil têm a impressão de que essa escalada autoritária é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. É. E nós estamos vendo a transformação de fora. Eu queria começar aproveitando um pouco dessa tua experiência. Primeiro, antes da gente entrar nas mudanças recentes, como é que foi mudar dos Estados Unidos, de Miami, uma cidade tão característica, para a Europa, para a Itália, para Milão, uma outra cidade totalmente diferente? A cabeça de Milão é totalmente diferente da cabeça de Miami. Como é que foi isso? O que você percebeu de choque, de diferença, culturalmente falando? Estilo de vida? Muito diferente. Em Miami, as pessoas, aqui a gente tem contato com muitos latinos, né? Uhum. Então, aqui é diferente porque muita gente em Miami são pessoas que escaparam de regimes ditatoriais. Cuba, Venezuela, né, Colômbia. Então, a gente tem essa realidade muito próxima, de pessoas muito próximas com esse tipo de regime. Então, eles vivem uma vida mais... eles dão mais valor às liberdades, porque quando você passa a viver de um regime em Cuba, por exemplo, que eu tenho vários amigos cubanos, né, e amigos também venezuelanos. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de corte. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. E pessoas que, por exemplo, na Venezuela, são pessoas riquíssimas que tinham muito dinheiro, empresas, tudo, e tiveram que fechar tudo do dia para a noite, largar tudo lá e vir embora para Miami, né? Então, a gente fala, olha, aqui a gente tem uma característica de pessoas que saíram, muitas delas, de um regime difícil, complicado, sem nenhuma oportunidade, e que atravessaram, né, o mar aí do Caribe para tentar uma oportunidade na vida. Então, aqui a gente tem essa vida mais tranquila, essa cidade que é mais uma cidade de passagem, eu chamo, né? Então, é muito difícil. Quando eu morei aqui em Miami, por 10 anos, era difícil a gente tinha os nossos grupos de pessoas que se viam em casa, como acontece agora aqui, mas é uma cidade de passagem. Então, você conhece gente do mundo inteiro que passa para fazer férias em Miami. Muito amigo visitando, né? Muitos amigos também visitando, então você tem esse tipo de acesso a outras culturas e outras pessoas muito frequente. Milão é uma cidade que agora também mudou muito. Milão se tornou muito cosmopolita, como cidade, como approach mesmo enfim, de investimento, porque quando aconteceu o Brexit, muitas empresas que tiveram que sair do Reino Unido se instalaram em Milão, empresas, enfim. Então, ali se criou um ciclo de pessoas cosmopolita que, na verdade, não existia até antes do Brexit. Então, isso também para a gente foi um ganho, né, dizemos assim, de econômico, porque a cidade cresceu muito. Devo dizer que o único lugar que se pode viver hoje na Itália, realmente onde você tem trabalho, enfim, embora a vida seja muito cara, é Milão. Porque a gente pode comparar, por exemplo, Roma é maravilhoso, vivi em Roma por um ano, e é uma das cidades mais bonitas para mim, né, do mundo, porque ali Mas virou muito turística, né? Virou uma cidade muito turística. É muito turística, muito dispersiva, muito suja, uma política que não funciona ali dentro de Roma, é muito complicado. E assim, as pessoas, eu comparo muito Milão com São Paulo e Roma com Rio de Janeiro. Entende? Então é mais ou menos isso.
São Paulo, Milão é São Paulo, Roma é Rio de Janeiro. Milão é onde produz... Como eu brinco que Miami é o Rio de Janeiro e Nova York é São Paulo. Exato, é isso aí. Então, assim, aqui a gente tem essa diferença. E como é que está a cabeça? Porque, veja, a Itália conseguiu devolver um governo para a direita. O que levou a essa mudança? A indignação das pessoas. O ponto principal foi... Já vinha acontecendo um movimento muito, assim... É o único governo de direita dos países grandes europeus, né? Não, tem vários agora os países. Não, na Europa tem vários países. A gente tem a Grécia, que é mais ou menos, que é centrão, né, um centro-direita. Tá. A gente tem ali, Portugal é esquerda, Espanha é esquerda. Espanha quase, né? Porque a Espanha o Vox está chegando. O Vox está chegando ali. Mas não chegou. Não chegou. Até agora o governo era de extrema esquerda. Pois é, mas tem Santiago Abascal que tá indo bem com o Vox. Enfim. Mas tá ali, tem as eleições agora não. ali. Pois é, tem as eleições. Mas você tem Portugal, Espanha com esquerda, França com esquerda, a Alemanha com a esquerda. A Alemanha, mais ou menos, também está com um centrão ali também, mas você sabe que a Alemanha sempre foi um país bem borderline, né? Tipo, de esquerda total. A gente tem, enfim, Polônia. Mas aí Polônia a gente vai para esses... Polônia, Hungria, são países pequenos. A gente vai... A Suécia agora é de direita, por exemplo. A Suécia é um país que eu uso muito, porque todo mundo fala, a Suécia é socialista, deu certo. A Suécia nunca passou por uma revolta tão grande populacional, de povo mesmo, como agora, nesse momento. Tanto é que removeram completamente os esquerdistas do poder e colocaram a direita, né, depois de tanto tempo. Daí todo mundo fala, viu bem, a Suécia funciona, a Suécia é socialista, está indo maravilhosamente bem. País que está enfrentando uma crise enorme, inclusive cultural, né, porque a gente vê agora, ela sempre foi muito usado por Bruxelas e por esses países que queriam trazer a Suécia como modelo socialista e tudo mais, mas é um tiro no pé, porque o povo está buscando outras alternativas, e quando todo mundo fala no socialismo funciona, é mentira, porque quando o povo fala realmente em uma democracia, se é que a gente possa falar que existe uma democracia ainda no mundo, a democracia está em estado terminal, né? Está na UTI total, assim, em relação ao mundo. Mas quando o povo tem voz, e quando o povo vive esse tipo de regime de governo, eles acordam. E foi o que aconteceu na Itália também, com a Giorgia Meloni, que foi uma virada de chave total, porque a gente sabe que a Itália sempre foi um país comunista, né? Uhum. Pela sua grande maioria, desde os políticos, regime, enfim, sempre foi assim. E agora com a Giorgia Meloni, primeiro voto, né, que teve o voto, porque na Itália não se votava há muito tempo, eles colocavam governos técnicos, que isso é uma tática da esquerda. Isso, como é que é isso? É uma tática da esquerda. A esquerda, a gente sabe que a Itália vive um regime parlamentarismo, né, um parlamentar. Então, assim, quem comanda é o primeiro-ministro. Depois a gente tem um presidente que funciona como um cartorário, dizemos assim, ele só firma e autentica certas leis, enfim, que ele está de acordo com aquilo, e ele funciona como um mediador, né, entre as oposições, entre determinados assuntos que são extremamente importantes e relevantes para o país. Então entra ali o presidente nesses momentos de solenidades, enfim. Mas a figura mesmo política de atuação é a primeira-ministra, né, que é a Giorgia Meloni. Então, quando a esquerda estava no poder por muito tempo, a esquerda se manteve no poder na Itália, não pelo voto. Como é que você classificava o Berlusconi? O Berlusconi foi um grande político. A direita só existe na Itália graças a Silvio Berlusconi. Graças a ele. Ele criou a direita na Itália. Né, esse processo de direita da Itália, embora ele também fosse considerado centro, que o Berlusconi ele sempre foi centro-direita, né? Então ele trouxe esse movimento importante, que foi um divisor de águas dentro da política italiana. Tanto é que ele foi extremamente perseguido por todos, sobretudo pelos comunistas, porque ele queria fazer os comunistas fora, ele queria tirar fora os comunistas de todos os poderes, porque ele falava, vai dar problema. Eles têm uma ideologia que é muito marcada, né, por essa questão... Muito conflitante com o catolicismo
italiano, não? Sim, agora não tanto, porque a gente vê o Papa que ele é completamente alinhado à esquerda, que eu não falo mais esquerda, que a gente estava conversando, né? A gente não tem mais essa questão de direita e esquerda, a gente tem a questão das pessoas que é contra o establishment, né? Contra essas determinadas organizações que vêm impor regras para a sociedade. Esse grupo aí de pessoas que decidem a sua vida, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Eu acho que isso virou a direita hoje. A direita hoje, basicamente, é o anti-establishment. Sim, sem dúvida. Não tem mais... Porque o establishment se tornou tão alinhado com essas pautas neomarxistas, assim, pautas globalistas, então você perde o direito de decisão local, que viola um princípio da subsidiariedade, que é um princípio clássico do liberalismo. Você tem destruição da família, como do estilo de vida tradicional das pessoas, até de comer carne, né? Sim, isso faz parte da agenda. Aí né? acabou que a direita que quer ser de direita hoje em dia. Eu nunca me considerei conservador, eu não sou um cara de costumes ultraconservadores, não sou, eu sou super tranquilo, não tenho nada gay pra mim, o negócio não me diz nem respeito, tem uma política muito mais flexível em relação à droga do que a maioria das pessoas pensa, mas eu acabo virando ultraconservador porque eu falo, não, pô, tem que ter família, não, pô, Claro. droga faz mal, não usa não, pô, se todo mundo for gay, a espécie humana acaba, assim, as coisas meio... Pô, deixa as pessoas comerem carne, comer carne faz bem. Aí você vira ultradireitista. Liberdade de expressão. A questão é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. A gente está lidando com esse grupo de pessoas que eles não são tolerantes. Eles querem impor regras a toda a sociedade. E são regras completamente destrutivas. A gente não está falando de coisas que são construtivas para a sociedade ou que possa levar a sociedade a ter algum fator positivo diante dessas decisões e diante dessas regras que eles estão ditando e impondo à população. Então, assim, a questão LGBT, né? A questão LGBT, você não tem o direito de impor regras à sociedade que o banheiro tem que ter um banheiro dedicado a essas pessoas. Nem dá para ter, porque são 717 gêneros. Pois é. Você não consegue fazer 717 Não, na verdade você se exclui. É. Vai ter um banheiro. Cadê o banheiro do hétero? Não tem. Exato. O problema da dificuldade do banheiro é você ter uma mulher indefesa com um homem que se identifica como mulher entrando no banheiro feminino. Mas é isso. O que eles querem? Eles querem legalizar, normalizar a pedofilia, que é o fator número 1, que é perigosíssimo. A gente vê o tráfico de crianças, enfim, de menores, que influencia tantos outros segmentos, entendeu? Que também não é só a criança, mas também, enfim, tem várias outras coisas envolvidas, que eu nem sei se pode falar aqui na plataforma, senão também a gente tem problema, mas enfim. É muito mais profunda a história que a gente está vivendo e atravessando hoje como sociedade. Então, esse tipo de approach, esse tipo de agenda é extremamente perigoso, porque você, na sua minoria, que aqui ninguém está falando que é faltando com respeito a essas pessoas, tá? Porque eu acho que o respeito é fundamental com todas as pessoas, não só os gays, lésbicas, enfim, todos os gêneros, mas também eu acho que o respeito tem que ser em relação ao ser humano. Eu acho que o ser humano está muito esquecido dentro dessas siglas todas que foram criadas, que é onde é a base de tudo, nós estamos inseridos, né? O ser humano é a base disso. Então, se você quiser comentar ou mudar leis para, enfim, mudar todo um sistema, trazendo, por exemplo, shows de drag queens dentro da escola, trazendo shows que são erotizados para as crianças dentro de pré-escola. Esse vídeo da escola do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro, que foi o que aconteceu. Então, eu já mostrava isso com outras escolas no Reino Unido, nos Estados Unidos, eu já estava mostrando, eu estava falando, gente, isso daqui é uma questão de tempo, isso vai chegar aqui, porque essas agendas, elas são globais, elas não são bairristas de bairro,
Sim, Porque se fosse de bairro, estava mais fácil para acabar com elas. claro. Então, é uma imposição global que vem de cima, realmente, para desestabilizar isso tudo. E isso já fazia Michel Foucault, né? Era a sua, ele já não, os pais não tinham nenhuma importância na vida das crianças, ele não gostava da figura paterna ou materna ali tentando educar seus filhos, cuidar de seus filhos, isso para ele era algo completamente irrelevante. E quem tem que cuidar dos teus filhos? O Estado, é o Estado que diz o que é melhor para eles, porque os pais não têm mais a capacidade para saber. Então, veja bem, a gente entra num precedente, a gente abre aqui um precedente extremamente perigoso, e daí as pessoas vão entregando, né, as suas liberdades, ou a liberdade de educar o seu filho, porque isso é algo que você não pode delegar ao outro. A educação do seu filho é dentro de casa. São os pais que criam, são os pais que educam. Existem pais que educam muito bem e existem pais que educam muito mal, ou não educam. Então, assim, o que a gente tem que trazer para a sociedade é essa discussão, para a gente fazer essa reflexão até mesmo como pais, como adultos, e como nós estamos encarando esse mundo de hoje e como nós estamos enfrentando todo esse mal. Como é que você faz? Você tem um filho de 8 anos. Não é fácil. Não é fácil porque nós somos bombardeados... Você como eu. Continuamente. Eu ia falar eu como você, mas acho que ia ficar mal. Então, tenho um filho, mas nós temos filhos de 8 anos. Não é fácil. Porque a gente está lidando com o sistema. Né? O sistema, o que é? Eles já, dentro das escolas, eles deram um iPad para as crianças. Que ali você tem os seus estudos dentro do iPad. Como é que estão as escolas na Itália? Vídeos... Assim? Olha, tem muitas escolas que... As escolas públicas, aquelas que são dominadas sempre pela raiz marxista, né, que existe com muito orgulho lá fora, eles tentam emplacar essas histórias, entendeu? Por exemplo, o que aconteceu na Itália foi que uma professora, ela foi suspensa porque na época do Natal, antes que a escola fechasse para as festas de Natal e Ano Novo, ela decidiu rezar um rosário com as crianças dentro da sala de aula. Uma escola pública. E ela foi suspensa. Ela foi suspensa porque uma mãe foi lá e falou, não, você não tem que rezar o rosário para o meu filho, que negócio é esse? Meu filho não tem religião. E ela foi suspensa por isso. E a gente vê também no Brasil, que logo depois aconteceu no Brasil. Também. Não, entende? Então, porque eles tratam isso como doutrinação. Mas agora, se você levar um show de drag queen, se você levar um show, pessoas para ler o satanismo para você, e para ensinar você o mal, isso não tem regras e não tem leis para defender a população. Na semana passada, umas 3 semanas atrás, o Constantino estava aqui comigo, e ele estava contando a história, ele contou nas redes dele também sobre o filho dele, uma escola privada, a mesma escola onde os meus filhos estudaram, o filho dele estuda nós somos vizinhos, né? Na mesma escola onde os meus filhos estudaram, e ele mandou um livro que tinha um conteúdo religioso, cristão, mas bem, bem tranquilo, e mandaram o livro de volta para casa, chamaram a atenção dele e tal. E, no entanto, na feira do livro da escola, estava um livro LGBT e tal. Claro. E o mais curioso, né? Eu conheço as pessoas da escola, são pessoas boas, são pessoas bacanas. Nem sabiam que o livro que estava lá tinha conteúdo LGBT, porque tem isso. Eles enfiam sorrateiramente esse tipo de conteúdo.